Saudações àqueles que nos assistem, dando andamento às nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar hoje sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição é reencarnação. Lembrando que o princípio da reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Vamos ao texto. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles lhes responderam: Dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Mateus 16, 13 a 17. A reencarnação fazia parte das crenças na época de Jesus, sob o nome de ressurreição. Só alguns, como os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompleta noção acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama reencarnação. A ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta à vida da alma ou espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, poderia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, essa crença de que Jesus era João Batista, ela aparece em várias passagens do Evangelho. A medicina atual, por certo, já tem o conhecimento necessário para reanimar corpos que passam por processo de coma, ou problema cardíaco, ou um outro problema que leve a aparentar quase morte. Mas, é claro, a medicina não pode restabelecer a vida de corpos severamente destruídos em acidentes, esmagados, ou queimados, ou cuja deterioração já passou há muito tempo, já está em estado de decomposição. Jesus, certa vez, respondeu a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus estava dizendo que nós precisamos renascer de novo. E nesse entendimento, que o Espiritismo nos traz os ensinamentos da reencarnação. Inclusive, de que a reencarnação fortalece
os laços de família, ao passo que, do contrário, pode afastá-los, né? Então, pela reencarnação, os espíritos formando grupos de espíritos ainda na erradicidade ou no espaço, combinam-se para vir à Terra e aqui conviver em grupos, ajudando uns aos outros, de maneira que todos possam evoluir. Então, assim sendo, em nossos dias, dias de dificuldade por qual estamos passando, em que muitos irmãos estão desencarnando, fica o consolo da fé espírita, de que aquele que desencarna em um futuro, no devido tempo, permitido por Deus, lhe será concedida uma nova vida em um novo corpo para seguir o seu processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe neste dia, que Deus Pai nos dê todo o entendimento, toda a luz, toda a serenidade necessária para que enfrentemos os momentos atuais e possamos viver um amanhã mais próspero e feliz. Que assim seja.